Vamos ler um texto, Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 3. Diz assim no verso 1 em diante: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconiques, e Sônias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidão que saíam para ser batizado: raça de víboras, quem deu a entender que vocês poderão fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Então, a multidão perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta, e quem não tem, o que tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contente-se com o salário de vocês que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e passando todos em seu íntimo e respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. João tratou a explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão e limpará a eira, a recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa da Herodia, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender a João. Até aqui, irmãos. Quando nós nos deparamos com o texto que nem esta mensagem que vinha através de João, parece que todos nós almejamos no tempo de hoje uma palavra dessa, que não vá mais em acordo da forma que o mundo caminha, mas que vá de impacto ao sistema que estamos vivendo e que nós estamos fazendo parte.
Então a gente observa dia após dia uma decadência em todo segmento da sociedade, aonde isso tem ferido inúmeras pessoas em todas as classes sociais. Se observa muita dor, muito sofrimento pelo mundo afora. E o que falta? Aonde está a esperança? O que está faltando? Você observa que no tempo em que João Batista sai, a situação era a mesma. A decadência no sistema religioso hebraico era tal como nos dias de hoje. Era um abuso, um desrespeito, onde a classe inferior sofria, desprezada, não tinha a devida assistência, a exploração de todas as formas. Exatamente o que a gente vê hoje. Agora, o que levava eles a esperar, ter uma certeza que viria uma mudança, algo novo, e que talvez não da forma que eles pensavam, e muito menos anunciado por quem eles nunca imaginavam que ia ser um homem de uma veste simples, de uma cultura simples, mas trazendo uma palavra que ia mudar o rumo da sociedade. Você observa que essa mensagem que João começa a trazer era uma mensagem que nunca ninguém tinha visto pregar antes, ou anunciar uma palavra, pois ela ia de impacto contra todo o sistema a qual as pessoas eram acostumadas a viver. Como nós nos tempos de hoje, nós somos acostumados a ouvir um tipo de palavra, não é assim? Um tipo de mensagem que é massagear o ego. Deus vai te dar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, e se tu fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Agora vem o João quebrando tudo isso aqui, destruindo toda essa crença, essa mentalidade, essa formação, e batendo de frente contra a liderança que vinha ouvir João, pois a mensagem daquele homem que não tinha expressão nenhuma, que não era ninguém, não tinha um título, não tinha um reconhecimento, né? Não tinha nenhuma, talvez, formação, mas o Espírito de Deus na vida dele impulsiona ele a trazer uma mensagem diferente, a qual nunca o povo tinha ouvido falar. E essa mensagem, ela impactou a ponto de atrair as lideranças para ouvir. E quando eles chegavam, o que João diz? Raça de víboras, quem vos disse que vão escapar da ira futura? Então, através dessa mensagem, ele já estava trazendo uma sentença, porque a ação de vocês, aquilo que vocês têm praticado, tem chegado à presença do Pai, e não tem jeito, não tem mais volta. Você observa dentro da caminhada nos tempos de hoje, quantas situações estão acontecendo, como a gente viu a tragédia aí no Rio, essa situação aí, que ali não adiantava clamar, ali não adiantava dizer eu não vou fazer mais, eu vou sair desse meio, eu não vou praticar mais isso agora, não tinha mais como se arrepender. E aí se tornaram alvo dentro de um projeto de aniquilação. Então chega um momento que não tem mais como recuar. Todas as oportunidades, todo o tempo foi dado. Aquilo que o ser humano poderia esperar como porta de saída, se fechou agora. E agora, correr para onde? Pedir para quem? Quando chega o tempo em que a porta se fecha. E aqui se fecha uma porta para que as lideranças. Quem vos disse que vocês vão conseguir fugir da ira futura? Porque agora aquele que vem após mim é maior do que eu. E na sua mão tem um machado. E ele vai cortar a raiz. Então o que ele estava dizendo, irmão, era uma sentença muito séria. Então hoje
hoje eu te pergunto assim: quantos esperam Cristo, o Messias? Mas tu tem noção o que será essa vinda? Como será essa vinda? Estamos preparados para essa vinda? Estamos prontos para essa vinda? Porque quando ele vier, verá o justo juiz. Você observa que quando ele fala, não, nós seremos poupados, porque nós somos filhos de Abraão. Ele pode suscitar filhos de Abraão das pedras. E agora? Eu posso alcançar misericórdia. Por quê? Porque eu faço parte de um segmento religioso. Muda alguma coisa? Não. Eu sou batizado, eu tenho uma carteira de membro. Não muda nada. Então ele estava se garantindo atrás de um título, de uma descendência, de fazer parte de um povo, de uma nação escolhida, e é isso que levava eles a achar que tinham o direito de transgredir. E você observa a maldade do coração deles, que era contra o seu irmão. O que João orienta? Reparte, cara, com o teu irmão. O arrependimento está em mudança de vida. Tem uma túnica, tem duas túnicas, dá um para aquele que não tem. Então o que João estava trazendo? O egoísmo tomou conta do coração de vocês. A ganância dominou vocês. E vocês só pensam em vocês. E através de vocês, os benefícios para uma vida. Então ele disse, reparta. Mas eu não tenho duas túnicas. Tem pão, reparte o pão. Ele estava ensinando isso. Ele estava ensinando que a autoridade não pese a mão sobre o imposto, sobre a cobrança, aonde o povo vivia debaixo de um jugo opressor. E quem dominava? O sistema religioso e o sistema político da época. Então, quando há acordo entre esses dois governos, que é um espiritual e um terreno, não dá certo, nunca deu certo. Observe aqui que esta palavra, esta mensagem, ela foi anunciada 760 anos, mais ou menos, antes de João nascer. Então, 760 anos atrás, quem vai lembrar hoje? Quem lembrará hoje? Por isso que nós meditarmos na palavra e não deixarmos o nosso coração perder o interesse pelo conhecimento da verdade, acende em nós a esperança. E a esperança, ela é o alvo principal na nossa vida, mediante aquilo que cremos. Eu espero, é uma certeza. Lá no versículo 4, se não me engano, de Isaías, capítulo 4 de Isaías, capítulo 4 de Isaías, e o verso 4, olha o que ele diz assim: naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião, e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então o que ele está dizendo? Que vai vir uma limpeza sobre as filhas de Sião. O que representa as filhas de Sião? As filhas de Sião são os segmentos religiosos. É de Sião que saiu os 3 segmentos religiosos. De lá saiu o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então ele vai trazer um tratado sério com quem se diz que é dele. Então assim, entenda, nossa preocupação, Deus vai tratar com aquele, porque aquele é ímpio, porque aquele está lá, porque aquele anda desse jeito. Não, ele vai tratar comigo e com você, pois eu faço parte do povo dele.
Aquele já tomou uma decisão, aquele já tomou um caminho, aquele já fez uma escolha. Nós temos uma escolha que é ele. Agora, se eu escolhi ele, como viver? De forma que a minha vida testifique dele. Como viver? Como que eu posso dizer que eu sou um filho do Pai Altíssimo se as minhas práticas não batem com os ensinamentos dele? Aonde ele é amor e eu sou cheio de raiva, de maldade. Então o tratar vai ser diretamente com aqueles que se dizem filhos dele. Então o que ele está dizendo? Que naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela. Então virá uma limpeza, uma purificação. Sabe quando você faz a limpeza na casa, que você encontra um monte de objeto que não serve para nada, mas está ali, ocupando um lugar, sabe? Enchendo, e você vai fazendo. Gente, quando faz uma limpeza, quanta coisa que você joga fora, não é assim? Então é exatamente isso aqui, limpeza na casa, limpeza nessa casa. Ele vai começar a trazer uma limpeza em nós. Então você observa que vai chegar um tempo, e está chegando um tempo em que você vai ouvir uma voz. Separa, prepara. E agora? Quem deu crédito a essa voz? Quem vai dar crédito a essa voz? É a voz que vai clamar em cada coração. É chegado o tempo. Então, para que ninguém diga, eu não sei, eu não ouvi. Então você observa, irmãos, que através da Escritura, somente a Escritura, ela já é suficiente para mim. Se eu ficar somente nela, naquilo que o Filho do Altíssimo deixou, e o testemunho dos evangelhos, eu não preciso mais ouvir ninguém. Agora, o que precisa na minha vida? Comprometimento com essa palavra. Então é esse o sentido do Evangelho do Reino. Saber quem ele é e quem eu sou. E para onde eu estou indo? Quando eu busco nele, eu tenho um exemplo de vida. E então eu passo a testemunhar dele através da minha vida. Não é uma pregação, é um modo de vida. É exatamente isso aqui. Aqui está a adoração. Então, o profeta Isaías, 760 anos mais ou menos, ele fala que virá sobre ele o espírito de justiça. Então, diante dele, ele vai analisar dentro da nossa vida e vai agir justo. Não há barganha, não há negociação, não há como você, naquele momento, querer negociar com ele. Não, ele é justo. Não é como os governos de hoje, ou como a nossa justiça, que você tem, sabe, um monte de argumentos, ou você tem um advogado de defesa. Você observa que hoje você tem um advogado, que se chama o nosso Senhor, mediante ao Pai. Mas naquele dia ele virá como justo juiz. Quem vai te defender? Então você observa que ele vem com o espírito purificador. Ele vai purificar. O profeta Malaquias, ele também fala sobre esse momento, no capítulo 3 do profeta Malaquias. Ele traz uma palavra, e essa palavra aqui, ela é direcionada
diretamente às lideranças do povo judeu. É exatamente direcionado para eles, não tem nada a ver com o povo gentil, com nós. Nem aquela parte que diz: "Do que roubais ao Senhor?" Não tem nada a ver com nós. É direcionada ao povo, às lideranças que lideravam o povo. Então ele fala no capítulo 3, ele diz: "Eis que eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim." A voz do Espírito de Deus na boca do profeta. Eu vou enviar alguém. Então, o João foi aquele que foi enviado antes dele para anunciar o que vinha. Foi profetizado, sabe quantos anos aqui? 560 anos antes. Olha só. Você observa que o tempo... O que é um profeta? Uma voz que tem uma revelação do Pai. Agora pega o tempo profético. Quantos? De que tempo? Era raro. Muito raro. Mas quando eles abriam a sua boca, podia descansar, pois era a voz do Altíssimo na boca deles. 560 anos mais ou menos, um profeta levanta e ele diz assim: "Eis que envia o mensageiro que preparará o caminho diante de mim." De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, está vendo? A qual nós buscamos, a qual o povo buscava. Por que o povo busca? Porque está cansado. Está cansado dessa vida. Está cansado das aflições dessa vida. Está cansado com aqueles que se dizem ser os filhos e maltratam, e ferem, e oprimem. Se observa hoje, observa, talvez eu erre nas minhas palavras, mas é muito mais fácil tu ter uma amizade, um diálogo com uma pessoa que nunca fez parte de religião nenhuma, do que com pessoas que dizem que não saem de dentro das igrejas. É ou não é verdade? É verdade. Você abre a porta dessa casa e invade. É assim. Toma conta. Então o povo estava cansado disso. Exatamente. Olha o que o Messias falou. Gente, cuidado com esse povo que anda batendo de porta em porta. E aí? Que anda convidando. E vão para as casas de vocês, isso aqui está na palavra, para comer. E não é assim? Quantos de vocês passaram por isso? Sabe? Quantas vezes nós passamos por isso? Então ele estava falando aqui, o profeta Malaquias, dizendo: "Vocês que me buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda?" Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Então, irmãos, esse dia, ele é uma presença que acessa todo o nosso ser, a nossa intenção, todo o desejo do nosso coração, todo o pensamento, toda a intenção da nossa alma é acessada à presença dele. É como diante de você está um raio-x
que escaneará você. Então, olha esse dia, quão terrível é esse dia. E ele está dizendo assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Então, mediante o olhar do Mestre, mediante a presença do seu olhar, se quebrava toda uma história, todo um segmento, todo um mal. Sabe, a presença do olhar mudava a história das pessoas. E muda até hoje. Quando você se deparar com a presença dele, tu vai perceber duas coisas: como ele é grande e como eu não sou nada. Como ele é poderoso e quão fraco eu sou. Como ele é eterno. Como eu sou passageiro nessa terra. Não precisa ele dar uma palavra. A presença revela a grandiosidade. A presença revela o poder que há nele. Toda a autoridade. É por isso que João diz: eu não sou digno, nem sequer de desamarrar as alparcas, as cordas da sua sandália. Eu não sou digno nem de desamarrar. É exatamente isso aqui. Uma voz que anuncia o reino se quebranta, se prostra. Embora a mensagem dele fosse a maior mensagem que poderia vir à boca de um profeta, como o próprio Messias disse, dos nascidos de mulher, esse é o maior profeta que a terra recebeu. Porque todos eles, tanto Isaías como Elias, como Daniel, todos eles, o próprio Malaquias, eles anunciaram o que viria. Mas João foi escolhido para anunciar aquele que já estava presente. Ele é aquele que apresenta à humanidade o rei. Então, diante disso, ele disse assim: porque ele é como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Vai te purificar. Mediante a sua presença, ele vai arrancar de você as impurezas. É um fogo consumidor. Então, quando João está dizendo: eu batizo com água, eu limpo, eu posso limpar o teu exterior, eu posso trazer uma pureza, mas ele purificará você. Então, entenda-nos, o batismo, aquilo que nos une ao Pai, não é descer as águas, mas é ter a presença transformadora, purificadora dele na nossa vida. Isso transforma, isso muda, isso liberta, isso muda a forma de pensar, a forma de agir, isso muda a tua maneira, a tua forma de andar, de buscar ele. Então ele está dizendo: ele vai ser como o fogo do ourives. O que isso quer dizer? O que o Malaquias estava dizendo aqui? Virá sobre vós uma purificação. Mas para ser purificado tem que ser transformado. Você sabe assim que o ouro, quanto mais fogo nele, mais puro ele fica. Quanto mais batalhas, quanto mais lutas, quanto mais desafio, é o fogo que purifica você, até você dizer: Pai, sem ti eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Até você reconhecer quem ele é. Eu não consigo viver sem ti, Pai.
quer a minha vida. Então, quando você entender isso, você reflete a imagem do Altíssimo. É a presença dele na tua vida. Sabe? Não é a ostentação. Nunca foi. Não é o nome. Não é a evidência. É o quebrantamento. O quebrantado coração derramado na presença dele. Não é um nome, um título. Não. É um silêncio no coração, dizendo: que palavra eu terei para dar? Que palavra eu posso usar para me expressar com aquele que é e que tem todo o poder? Então ele anuncia: purificará os filhos de Levi, refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as suas ofertas justas. Então você observa por que ele está falando isso? Porque até as ofertas eram injustas que eram levadas. E o que ele manda? O que ele manda assim? Antes de tu trazer a tua oferta, conserte a tua vida lá. Acerte com o teu irmão. Ame, perdoe, resolva a tua situação, para que então tenha aceitação a tua oferta. Então, o que ele está dizendo? Com ele não há barganha. Não adianta, não é valor. Não, ele nem busca essas coisas. Ele busca sinceridade de coração. A maior oferta nossa é viver na unidade do Espírito, na comunhão, no amor, na graça, na misericórdia, na compaixão. É perdoar, é não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio, sabe? Esta é a oferta que ele busca, esta é a oferta que ele quer. Se observa que com ele não tem negociação. E você vê uma coisa: quando o Abel e Caim viviam, Abel era um moço que cuidava do rebanho. Caim já lidava com a plantação. E vem um Abel com a sua oferta. E a oferta cheira suave, a fumaça daquela oferta queimada, ela sobe. A presença do Criador. Mas a de Caim não foi aceita. Não subiu. E agora cria-se uma revolta no coração de Caim, porque a minha foi rejeitada. Então o que isso entende para nós? Com Deus não se negocia. Ou você é filho, ou você não é. E se você não é filho, a tua oferta não tem sentido nenhum. Se você está dentro da vontade do Filho dele, se você tem um filho, tem um pai. Se você aceitou o Filho, aceitou o Pai. Se você segue o caminho, se você segue a verdade, você é aceito. Mas se você não segue, não adianta tu dar, não adianta tu ofertar, não adianta tu construir, não adianta tu fazer nada. Não é aceito. Então ele está dizendo assim, que com eles trarão a sua oferta justa. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável, como nos dias da antiguidade, como os primeiros anos. Sinceridade. Você quer ver uma coisa? O que eram os primeiros passos de uma caminhada? Como foi esse primeiro encontro com ele? Primeira experiência. Como foi? Por que muda? Por que se afastamos? Por que perdemos aquele entusiasmo, aquela força,
aquela vontade, aquela graça. Mas o João, ele traz uma mensagem dura, muito séria, para refletirmos. E aí você observa dentro da mensagem, houve uma curiosidade. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Você observa, irmãos, que o que João fala para ser feito são coisas simples, porém difíceis de fazer. João mandou eles para dentro do templo, seguir o sacerdote, vão lá para o templo reconciliar, vão acertar a vida de vocês com o sacerdote lá, volte para a igreja. Tem que se submeter aos pés dos líderes de vocês. Não, o problema era aqui. Quando ele disse o que devemos fazer, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Parece simples, só parece simples, mas é desafiador. Repartir, dividir, compartilhar, sentir a dor, sentir o frio, a necessidade, não tua, do outro. É se colocar no lugar do outro. É saber que sente frio, que não tem o agasalho que eu tenho. Tá vendo? Parece tão simples, mas como é difícil isso, porque precisa quebrar aqui dentro ambições, ganâncias, orgulhos, precisa ser quebrado aqui dentro. Mas o que eu devo fazer? Reparta. Mas eu não tenho 2 túnicas. Tem comida. Tu tem comida? Reparta a comida. Se observa, irmãos, que diante de todos os abalos que a humanidade vem sofrendo, a orientação é guarde comida, estoque o que tu puder, compre arroz, assim, para te não passar fome, não precisa morrer, nunca em momento algum, compre para repartir com o que não tem. Tu tem condições, estoque, porque vai faltar e tu vai dar para aquele que não tem. Não. E as pessoas estão enterrando comida na terra. E estão cavando buraco. E estão enterrando porque tem medo. Eu tenho medo de faltar para mim. Tenho medo de morrer de fome. Eu. Mas e o meu outro eu? E o meu semelhante? O problema é dele. É exatamente isso aqui. É exatamente isso que trouxe um juízo severo. Sem oportunidade de arrependimento. Entendemos. A oportunidade de arrependimento está nos sendo oferecido. Mas quando vir o justo juiz, não há mais oportunidade. Não há mais tempo. Já há sentença. Então ele está dizendo aqui, reparta. Também algum publicano chegar para ser batizado, perguntou a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre. Olha só o publicano.
não cobre mais do que é estipulado. Tá vendo? Alguns lugares já não é mais dízimo, é trízimo, não é? Já não é mais o suficiente. Já virou uma negociação dentro dos templos que diz ser casa de Deus. Não sei que Deus, né? Há uma negociação, nada mais chega, nada mais sustenta, nada mais é suficiente. Então, exatamente isso aqui que o João Batista estava dizendo. Cuidado, não cobre mais do que é estipulado. Também os soldados perguntaram, e nós? Olha só, isso aqui é uma pergunta dos soldados romanos. E nós? O que devemos fazer? Ele disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contendas, e contente com o salário que você recebe. Então havia uma corrupção já até nas próprias autoridades. Sabe, eu vou aliviar para ti, mas tu tá errado, tu tá contra a lei, mas eu vou aliviar para ti. Não é isso aí? E agora? Agora, irmãos, pensa uma coisa séria aqui. Para esses aqui, o João Batista estava dando uma orientação. Ó, reparte, divide a tua túnica lá, divide a tua comida, haja justo, não negocie, não use autoridade para oprimir, tá? O que está acontecendo aqui? Uma oportunidade para aqueles que não faziam parte da cúpula do comando. Agora, para aqueles que vieram, sacerdotes, liderança que tem entendimento, que tem conhecimento e que oprime no nome do Altíssimo, raça de víboras. Quem vos disse que vocês vão fugir? Aí não tem o que eu devo fazer, aí não tem o que eu faço, aí uma sentença já decretada. Quem disse a vocês que vocês vão fugir? Por quê? Porque agora eu uso o nome dele para manipular, para enganar, para distorcer a verdade. Eu estou usando uma palavra que eu tenho entendimento, para muitas pessoas que estão sentadas me ouvindo sem entendimento, mas eu manipulo ela baseado naquilo que eu quero, e além disso eu amedronto. O capeta te pega. O capeta vai destruir a tua casa, vai destruir a tua família, vai destruir os teus bens, vai destruir isso, aquilo. E eu falo no nome dele, sendo que ele não falou. Aí essa palavra veio para essa gente. Quem vos disse que vocês vão fugir? Quem vos disse que vocês vão escapar? Então a quem muito é dado, muito é cobrado. É muito sério. Então ele está dizendo assim, não estando na expectativa e passando todos os seus íntimos a respeito de João. Daí ele dizia, na verdade eu batizo com água, mas é aquele que é mais poderoso que eu não sou digno de desamar as sandálias dos seus pés. Ele batizará com fogo. Ele traz na mão o quê? A pá. Limpará a ira. Ele vem com a pá e vai limpar. Ele vai limpar, porque eu batizo com água, mas ele com fogo. Está dizendo, é um fogo que vai consumir a impureza. E a impureza tomou conta de vocês. Dominou a mente, dominou os corações. As intenções de vocês é baseado só nos intentos pessoais de vocês. É exclusivo em vocês. Então, vocês são palhas. Sabe aquela questão, irmãos, o maior desafio que eu tenho e que você também. Como se chama?
O meu desafio se chama Érico. E o seu? Como eu vou lidar com esse cara? Como eu vou enfrentar ele? Como resolver as questões com ele? Como eliminar palha para que não seja destruído pelo fogo? Ele está dizendo, num fogo, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Irmãos, pecado nunca se apaga dentro do coração. Domine isso. Sabe, ele é um fogo que, se tu não tiver o cuidado, o desejo, se tu não tiver o cuidado, ele te consome. Ele te destrói. Enquanto não vir o justo juiz, ele trouxe o reino, mas virá como juiz. Então esse desejo, ganância, arrogância, vaidade, orgulho, nunca se apaga. Nunca se apaga. Vigílias. Então, estamos perto de receber o juiz altíssimo, soberano, que vai limpar toda a injustiça da terra, a qual muitos levantaram os nomes dizendo, falando no nome dele. A palavra diz que ele é paciente, ele não tem pressa, ele age no tempo, longânimo. Agora é o momento que ele vem diante dele, todo joelho vai ter que se dobrar, grandes e pequenos, perante a sua soberania, mas julgará a todos como justo juiz. Uma balança vai pesar cada um. Que possamos não ser palha. Sabe, o que é a palha? Não tem peso, não tem massa, é levada por qualquer vento. Não é assim? Você atira para cima, a palha ela é levada, mas o grão ele desce. Busque a ele, não tenha medo. Trabalhe seu coração, trabalhe você, mediante a sua palavra.